Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Eu quero agradecer a todo o pessoal que está nos ajudando a compartilhar o conteúdo. Deus abençoe vocês. Momento de reflexão que nós trazemos vários temas à luz da Palavra de Deus. Então, é algo que foi tocado no nosso coração para que venha propagar a Palavra de Deus e muitas das vezes tirar dúvidas. E com esse intuito, para que venha alcançar mais pessoas à luz da Palavra de Deus. Para ver o que a Palavra de Deus pode dizer sobre esse tema, sobre esse versículo, sobre isso e sobre aquilo. E graças a vocês, pessoal, esse momento de reflexão está sendo propagado, está alcançando mais pessoas e é tudo graças a vocês. Nós estamos aqui apenas como uma ferramenta, né? O que fala é a palavra, quem age é Deus, nós estamos aqui apenas como uma ferramenta e vocês aí também como várias ferramentas aí que está ajudando aí a compartilhar e para que outras pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus. Porque nós sabemos que estamos num momento, estamos numa época que existe tantas ideologias, né, tantas ideias, tantas coisas e isso bate realmente com o que a palavra de Deus está dizendo, que o povo padece e vai padecer ainda mais por falta de conhecimento. Então, com isso, nós conseguimos aí estar aqui e junto com o apoio, nos ajudando, cada um aí, tirando também, que é um momento de aprendizado que nós tiramos aqui, mas graças a vocês, pessoal, essa mensagem tem sido propagada. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom, pessoal? Pessoal, então hoje nós vamos refletir, lembrando que estamos no canal do YouTube e do TikTok. No TikTok nós estamos tendo uma movimentação maior comparado ao YouTube, ainda não sei o porquê, né? Mas estamos tendo um movimento muito maior. Então, Deus abençoe vocês mais uma vez. Então vamos lá, pessoal. O tema que nós vamos trazer hoje é um tema diferenciado e diz assim, ó: quando Deus diz, não ore. Como assim? Deus diz, não ore? Pois é. Está lá em Jeremias capítulo 7, versículo 16. E diz assim, ó: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Forte, né? Vamos ver na realidade, o que está acontecendo, o que quer dizer nessa passagem, né? Porque assim, pessoal, essa passagem está lá no livro de Jeremias, né? Capítulo 7, versículo 16, e ela foi entregue por Deus ao profeta Jeremias em um dos momentos mais duros da história espiritual de Judá, quando o povo havia transformado a fé em aparência, familiarizando, né, com algumas coisas. E o templo em símbolo de falsa segurança. Então o povo transformou a fé em aparência e o templo em símbolo de falsa segurança. Então vamos lá, vamos para o contexto. Religião sem arrependimento. Aqui nós trazer sobre a religiosidade. Esse texto, vou até deixar ele aqui pronto já. Esse texto está inserido no chamado Sermão do Templo, né, que está ali em Jeremias 7. O povo frequentava o templo em Jerusalém e repetia: templo do Senhor, templo do Senhor. Vamos lá para o versículo 4. Não vos fiéis em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. É este. Eles confiavam na estrutura. Eles confiavam na estrutura, mas viviam em injustiça, idolatria e opressão. Está aqui em Jeremias capítulo 7, do versículo 5, vamos pegar aqui, até o versículo 10. Mas se deverás melhorardes aos vossos caminhos e às vossas obras. Deverás praticardes o juízo entre o homem e o seu próximo. Se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal.
Eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vos confiais em palavras falsas, e para nada vos aproveitam. Porventura furtareis e matareis e adulterareis, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não. Então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: fomos libertados para fazermos todas essas abominações? Pesado, né? Deus fazia uma palavra forte do servo Jeremias, uma palavra de exortação mesmo, de endireitamento. Essa palavra de endireitar, de ajustar. E Deus estava dizendo aqui o quê? Vocês querem proteção sem transformação, querem culto sem conversão, querem promessa sem arrependimento. É uma história que, olha, isso aqui nós estamos falando de Antigo Testamento, pessoal. E olha que tem muita coisa hoje que continua do mesmo jeito. A pessoa, o fato de ela idolatra o templo, ela idolatra a estrutura, deixa Deus para lá, deixa Deus para outro lado, não consegue, focou nas coisas que é mais direcionadas para o homem, coisas que favorecem a si mesmo, e esqueceram aquilo que é de Deus, aquilo que Deus aprecia, aquilo que Deus é aprovado aos olhos de Deus. É meio parecido com os dias de hoje, né? Então, se nós formos ver essa distância em questão de anos, dessa época até hoje, tem coisa aí que não mudou, né? Isso para não dizer que piorou, né? Então assim, e aí quando nós chegamos aqui no verso 16, que é o em questão, a situação é tão grave que Deus ordena ao profeta que pare de interceder. Pare de interceder. Eu quero abrir uma aspas aqui sobre essa palavra interceder, que vem de intercessão, e que é agregado a intercessores. Tem gente que acha que intercessor é cargo. Perguntar se você for de repente num lugar, aí você quem é? Eu sou intercessor. Mas na ótica de cargo. Eu acredito, minha ótica, tá? Minha ótica. Busquei muito a fundo sobre esse tópico, mas na minha ótica, intercessão, interceder é uma algo que é atrelado a qualquer um que tem Deus dentro de si. Todos nós somos intercessores. Todos nós devemos interceder. Quando você está orando, pedindo a Deus por alguém, você está intercedendo. Está orando por alguém. Agora tem pessoas que acham que intercessor é cargo. O que você é? Aquele ali canta. Aquele canta. Ele prega. E você? Eu sou intercessor. Intercessor é cargo? Aonde que tem isso na palavra de Deus? Intercessão é dever de todo cristão, interceder. Mas vamos lá. Então chegou esse ponto aqui que o próprio Deus falou assim: não interceda, pare de orar por esse povo aí. E é uma coisa bem séria. Segundo ponto, o peso da ordem: não ores por este povo. A palavra hebraica que é usada para orar aqui, ela carrega a ideia de interceder, suplicar com insistência. Então, Deus não está proibindo a oração em si. Ele está declarando que o tempo da misericórdia preventiva havia sido substituído pelo tempo do juízo corretivo. Então, tinha um tempo ali que a misericórdia de Deus estava sobre aquele povo ali, preventivamente falando, né? Mas chegou aquele tempo, acabou. Agora é hora de um juízo, vamos apertar aí, corretivo, vamos ter que apertar aí para ajustar as coisas. Porque assim, havia 3 problemas graves. Primeiro, pecado contínuo sem arrependimento. Então eles pecavam deliberadamente e depois iam ao templo como se nada tivesse acontecido. Familiarizou com alguma coisa? Nós estamos falando de Antigo Testamento, hein? Alguns anos lá atrás, hein? Ponto B. Coração endurecido. Não era ignorância, era resistência consciente. Tem
Tem muitas pessoas que não vê a bênção de Deus, não vê o agir de Deus porque tem um coração endurecido. Acha que a quantidade de horas frequentadas dentro de um templo vai amolecer um coração endurecido. Quem tem o poder para tocar e endireitar um coração é Deus, mas Deus não faz nada sem a pessoa permitir ou convidar a Deus para que mexa que venha habitar no coração da pessoa. C. Confiança falsa na religião. Achava que o templo os blindava do juízo. Gente, eu já vi dizer bem assim, ó, quem não vai ao templo não é salvo. Esse povo aqui, ele estava confiando no templo. Ele estava confiando na estrutura. Ele estava confiando no CNPJ, sabe? Estava confiando no CNPJ. Se o CNPJ tivesse o poder, né? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Como se a estrutura tivesse poder para blindar o juízo de Deus sobre a vida deles. Então, vamos lá. Terceiro, o que isso nos ensina? Existe um limite para a paciência divina? Pergunta, hein? A Bíblia mostra que Deus é longânimo, mas também é justo. E a gente pode ver, pessoal, que lá em Gênesis 10, antes do dilúvio, Deus declarou que o seu espírito não contenderia para sempre o homem. E o mesmo princípio aparece aqui. Não é que Deus deixe de amar, é que chega um ponto em que a disciplina se torna necessária. Segundo ponto. Intercessão não substitui arrependimento. Nem mesmo um profeta como Jeremias poderia anular as consequências de um povo que não queria mudar. Isso nos ensina algo profundo, que você pode ter alguém orando por você, mas se você decide permanecer no pecado, a oração não cancela a sua escolha. Então não é porque tem alguém orando por mim, eu posso fazer o que eu quiser, que vai ser mais macio a consequência, não. A realidade não é isso. São duas coisas bem distintas. Alguém está orando, de repente está orando por você, mas se você decidir permanecer no pecado, a oração não vai cancelar a sua escolha. Terceiro ponto, religiosidade ou religião não impede juízo. Frequentar culto, cantar, dizimar, nada disso substitui um coração quebrantado. Tem gente que dizima, tem gente que faz isso, faz aquilo e não está nem se importando com o status do coração dela. Já ouviu dizer em sacrifício de tolo? Pois é. A pessoa ela fica tão automatizada que ela leva até tempo para se ligar que Deus nem está mais no negócio. Está tudo ali através de habilidade humana. E o problema de Judá não era a ausência de culto, era a ausência de transformação. Quarto ponto. Uma aplicação para nós hoje. Apesar que nós lendo essas passagens aqui, por mais que faça tantos anos desde que esses momentos aqui, mas tem coisa que é igual, ou pior, né? Então assim, na realidade, essa passagem ela não é para gerar medo, né? Ela é para despertar a consciência. Porque assim, Deus ainda ouve oração, Deus ainda perdoa, Deus ainda restaura, sim, mas Ele não compactua com a hipocrisia espiritual. Ok? Então, eu gosto sempre de frisar sobre uma frase que uma coisa é religiosidade, outra é espiritualidade. Se você ter discernimento, tiver discernimento de Deus, você vai saber distinguir as duas coisas. Quem é espiritual e religioso. Então, assim, outra,
Se há algo que a gente precisa aprender é que não devemos usar a oração como anestesia para continuar errando. Não usar a igreja como escudo para pecado escondido. E não confundir presença no templo com presença de Deus no coração. São coisas bem diferentes. Bem diferentes. Quinto ponto. A esperança no meio do juízo. Curiosamente, o próprio livro de Jeremias, mais à frente, fala da nova aliança. Né? Está lá em Jeremias, Jeremias capítulo 31, versículo 31. Ó. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso nos mostra uma coisa, algo muito poderoso. O juízo não é o fim da história. É o caminho para o arrependimento verdadeiro. Então é aquele grande ditado que diz, né? Há formas de você se achegar a Deus. Pelo amor, pela dor. E continua nos dias de hoje, né? E assim, pessoal, então, aqui em Jeremias capítulo 7, versículo 16, nos confronta com uma pergunta. Estou vivendo uma fé verdadeira ou apenas uma rotina religiosa? Eu pergunto para você responder do coração, hein? Você está vivendo uma fé verdadeira ou uma rotina religiosa? Porque assim, chega um momento em que Deus não quer mais palavras, Ele quer mudança. E enquanto há vida, ainda há tempo para arrependimento. E nunca precisemos ouvir de Deus. Não ore por Ele, mas que Ele possa dizer: este tem um coração segundo a minha vontade. Coração igual o coração de Davi, né? Então, é algo forte. Devemos refletir nessa palavra. Imagine, você está orando por alguém e de repente Deus vem no teu coração e fala: não ore mais por ele, não ore mais por ela. O limite da minha misericórdia acaba aqui e o meu juízo, que tem o objetivo de ajustar, entra agora. E que não venhamos a ser essas pessoas, né? Vamos pedir muito a Deus. Palavra forte, pessoal. Palavra forte e exortativa. Já era de se esperar indo do livro de Jeremias. Eu acredito que falou com você e estimula a gente a ser pessoas melhores. Então, se falou com você assim como falou comigo aqui também, mexeu aqui dentro, vamos compartilhar essa mensagem. Nos ajude a propagar, a compartilhar essa mensagem para que venha alcançar mais pessoas, tá bom? Pessoal, sugestão de temas, sua opinião é muito importante. Coloque aí o que você acha, o que você concorda, o que você não concorda. Coloque aí, pessoal. Os comentários estão totalmente liberados para você expor a sua opinião. Uma coisa eu digo, sempre digo, no final de cada vídeo, é que nós venhamos pedir muita sabedoria, entendimento e discernimento para Deus. Para ser bonitão ou bonitona aos olhos do homem? Não. Mas para sermos, fazer bem bonito, tentar fazer, Deus sabe das nossas limitações, bonito aos olhos de Deus. Deus sabe quem faz as coisas para agradar a Ele, para estar dentro daquilo que é princípio dele. Deus sabe. Amém? Pessoal, então isso por hoje é só. Deus abençoe. Fiquem com Deus. E eu aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Acredito que vai ser mais um tema abençoado, né? E Deus abençoe e até a próxima. Em nome do Senhor Jesus.